Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Olá! Sejam bem-vindos, amigos escritores e fãs da literatura, ao Gente que Escreve, o seu podcast semanal sobre literatura, o mundo dessas pessoas que, como diz o Hobby, trabalham no Word e todas elas que também leem o resultado do trabalho das pessoas que trabalham no Word. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema, já passou, mas nós vamos falar sobre história de terror, porque o Halloween acabou de passar e vale a pena a gente comentar isso, porque é um dos gêneros mais bem-sucedidos, tanto na literatura quanto no cinema, e é bacana a gente falar sobre isso, e também vamos ter o nosso bloco técnico. O Gente que Escreve especial de Halloween começa em 3, 2, 1, vai! Olá, ouvintes! Vamos começar o Gente que Escreve especial de Halloween. Então, como vocês devem imaginar, hoje a gente vai abordar, não é romance, não é comédia, hoje nós vamos abordar terror, do começo ao fim do programa. E vamos começar falando de terror, justamente sobre histórias de terror. Fábio Barreto, qual a sua história de terror preferida? Minha história de terror preferida? Complicado, Rob, porque tem aquela que te dá susto, né, que você fica travado. E tem aquela que deixa meio pensativo, porque a história em si, ela é de medo, mas não é só de medo. Eu diria que Frankenstein, cara. Frankenstein pra mim é uma história de terror. É uma história de terror, mas que é muito profunda. É muito interessante essa dinâmica, não só do monstro, mas da criatura, né? Mas a questão do criador e criatura, como nós lidamos com aquilo que a gente cria, seja com os nossos filhos, seja com o nosso trabalho, seja com o nosso... Enfim, com as nossas ideias, né? Então essa história, ela me deixa um pouco apavorado, porque eu penso que tudo que a gente cria, eventualmente, pode se virar contra nós. Pode dar errado, né? E a ficção científica tem muito disso também, né? Todo mundo que cria robô, eventualmente, vai se fuder. Ah, sim, mais cedo ou mais tarde vai. Mais cedo ou mais tarde toma a rasteira da criatura. Acho que hoje vai ser um programa, pelo menos esse começo, então vai ser um programa de babação dos clássicos, porque se você fizer essa pergunta pra mim... Qual é o seu, Rob Gordon? Então, eu não sei se é a minha preferida, mas é que certamente mais me impactou é o Drácula, o livro do Bram Stoker. Uhum. É a que mais me impactou. Eu tava no meio, na segunda metade da faculdade, cara, eu não conseguia largar aquele livro de jeito nenhum. Pois é, né? E o Bram Stoker, assim como a Mary Shelley, eles, mesmo com aquele estilão pesado deles, cara, a história flui, que é uma beleza, né? Você tirou a expressão da minha boca, cara, flui que é uma beleza. É impressionante, cara, a fluidez daquela história. E eu acho o Drácula, ele ainda tem um negócio que eu acho extremamente interessante, que quando você folheia o Drácula, você fala, putz, isso aqui vai ser complicado de ler, porque o livro inteiro é carta, diário, né? O livro são narrações de todos os personagens, todos menos o Drácula, ele é o único que não narra, né? E cara, você fala, putz, isso aqui vai ser encrespado de ler nada, é uma delícia de ler aquilo, cara, que coisa boa de ler. Sabe que eu acho, e os fanáticos podem ficar bravos comigo, mas eu sempre achei que o Alan Moore tirou a estrutura do Watchmen do Drácula. Com o negócio do diário e tal? Com a estrutura, como ele colocou as cartas, que no caso do Alan Moore seria o diário do Rorschach, os artigos do Ozymandias, as matérias de jornal. Ele vai criando uma narração assim paralela que vai te construindo aquele mundo sem ser a narração linear normal. Eu sempre vi Drácula e o Watchmen como primos distantes. Não sei porquê, pode ser a minha cabeça. Olha, cara, eu acho o seguinte, eu não sei, né, acho que ninguém saberia se ele tirou do Drácula, mas sabendo o que Drácula é e sabendo quem é Alan Moore, certeza que ele leu, né? Certeza que ele leu.
Interessante pensar. E você vê, né? É uma estrutura que tá numa história de terror ou horror, enfim, né? Tem os mais. A galera mais aficionada faz essa separação. Mas você vê como uma estrutura de uma história de medo, entre aspas, uma história sobrenatural, chega muito perto de uma estrutura de uma história de super-herói. Sim. Que é uma história de medo também, né? Porque todo o lance do fim do mundo que tá chegando. É da paranoia dos anos 80, né? Tá tudo ali. Exatamente. É muito, muito interessante a gente pensar nesse aspecto. Mas por que o que te fez gostar do Drácula? Então, eu acho que... Bom, primeiro, o personagem Drácula, ele não é só fantástico, né, cara? Ele é fantástico em termos de qualidade. A forma como ele é descrita, porque, assim, você nunca tem a descrição do Drácula, você tem o ponto de vista dos outros personagens sobre o Drácula. Porra, isso é um negócio que, assim... Então você começa a ter um retalho do Drácula aqui, um outro pedaço aqui. Você costura aquilo... Porque assim, eu acho muito fácil você deixar o leitor criar o personagem que ele quer, dando pouca informação. Agora, é complicado demais, eu acho, você fazer com que o leitor possa imaginar o Drácula que ele quiser, dando um monte de informação. Né? O Drácula é um dos poucos casos que você tem uma descrição do personagem ali, que o leitor ele simplesmente tem o direito de escolher qual pedaço do Drácula ele quer pra ele. Porque um é o do médico, o outro é o da mina, o outro é o do Jonathan Harker. Né? Então assim, ele fala, pô, eu quero esse Drácula aqui que o Jonathan Harker vê. E aí você vai com ele até o final do livro. É bem interessante, né? Porque os mockumentários eles fazem isso também, né? A gente pegar o Distrito 9, por exemplo, tem a ideia, eles dão o ponto de vista de quem viu a história acontecer, só que aí depois o filme vai e conta o ponto de vista do... Como é o nome dele? Vicus. Do personal Vander Merv. Mostra o ponto de vista dele. E aí a gente segue a história com ele. Mas eu achei interessante aquele começo que ele vai te dando isso, porque é do caralho, né? Você poder pegar e construir, não só construir o personagem que você quer, mas construir o personagem baseado na informação. É como se o Bram Stoker falasse assim: o meu leitor vai adorar isso aqui. Eu vou fazer ele construir não só com informação, mas eu não vou subestimar ele. Eu vou dar um monte de coisa pra ele, porque eu sei que meu leitor é esperto. Meu leitor ele é capaz de pegar o que ele quiser. Né? E ele vai pegar, ele vai juntar, e aí tem duas coisas brilhantes aí. Uma é, como você falou, não tem o ponto de vista dele, do Drácula, e você tem toda a informação necessária pra construir, não só o Drácula que você quiser, mas é o Drácula que efetivamente tá influenciando aquele mundo. Sim. Né? Lógico, os pontos de vista cada um vê de um jeito, mas ninguém se engana que ele é um vampiro, que ele chupa sangue, que ele vai matar as pessoas e que ele é o vilão da história. Sim. Embora, é o vilão, mas ele é o protagonista. É meio maluco. Aliás, eu entrevistei o Drácula. Eu entrevistei o Gary Oldman. Cara, se você podia ter falado assim, eu entrevistei o Drácula, ponto, pausa dramática. Porque eu entrevistei o Lenine. Porque, cara, ele naquele filme e o Lenine são a mesma pessoa. Eu fico inconformado, cara. Como é que ninguém percebe isso? Eu fico vendo aquele filme, cara, é o Lenine. Você gosta do filme? Eu gosto do filme, eu curto o filme. Eu gosto, eu acho só meio rococó demais. Eu acho que, assim, é a atuação mais constrangedora da história da vida do Keanu Reeves, né? Cara, ali ele tá, parece um menino de segundo colegial fazendo peça de teatro ali. Não, o Keanu Reeves tem várias. Não, mas ali ele se supera, cara, porque ali ele consegue ser engolido, porque tudo bem, o Gary Oldman engoliu o Keanu Reeves, você entende, o Hopkins, ok. Cara, até o Winona engole ele no filme. A Winona manda bem, manda muito bem. É Winona, não é Winona? Não, é Winona. Não, tudo bem, isso todo mundo fala, e nomes são as coisas mais complicadas aqui, porque cada um fala de um jeito, mas é Winona Ryder. Eles falam aqui, eu também falava Winona Ryder, e aí não, é Winona. Ok, Winona. Winona Ryder, pô, eu gosto mais de Winona. Eu gosto mais da menina do Great Balls of Fire. Pronto. Mas desenterrei lá atrás. Lá atrás. Mas enfim, eu gosto desse filme. E é uma história que não necessariamente me assusta. Ela me assustou mais lendo do que assistindo o filme. Porque você sabe que o Drácula roda no final sempre. Né? Sim. Sempre perde. Então, isso que é interessante, né? Ele é o que você falou, ele é o protagonista. Olha só que interessante, cara, se a gente pegar a estrutura do Drácula. Né? O livro é narrado por todo mundo, menos pelo protagonista. Uhum. E o protagonista é o cara a ser batido. Olha que genial, genial, cara. E ele perde, né? Mas aí você pensa naquela outra coisa. Ele pode até ser derrotado, só que ele já influenciou todas aquelas pessoas e aquele mundo à volta dele de maneira definitiva. Sim.
Aí é que a gente mede a força do personagem. Não é só quando, acabou, beleza, tranquilo. Não, é quando você começa a imaginar que os efeitos da ação daquele personagem, eles são eternos. Eles são irreversíveis, né? Irreversíveis. E aí você pensa que o Drácula é um personagem que basicamente criou um gênero. Sim. Né? Ele, além de tudo, tem a influência na literatura, que o Drácula criou um gênero que é a história de vampiro. E aí depois veio Nosferatu, veio 257 milhões de Dráculas. Então, inclusive aquele Drácula horrível dos anos 80. Qual? Aquele que o Drácula anda de avião, que era um ator super cafona. Não, peraí. É o Amor à Primeira Mordida? Putz. Não, mas ali é sátira, né? Ali é sátira, esquece. Ali ele é canastrão de propósito mesmo. Mas sátira, eu prefiro ver o Drácula morto mais feliz, cara. Aquele é muito bom. Mas esse filme foi meio decepcionante pra mim. Como fã de Mel Brooks, foi bem decepcionante, cara. Eu esperava demais do filme. Eu dou risada com aquele filme, eu curto. Eu acho ele divertido. Sei lá, sou eu. Renfield, you will eat bugs, cockroaches. Então, e aí você falou que o Drácula criou um gênero, vamos chamar de subgênero, né, de terror, né, sozinho. Eu concordo com você, mas como nem tudo é muito bom, né, a gente tem Crepúsculo também, né, Crepúsculo. Mas aí tudo bem, tá dentro do gênero, mas muda. Tá dentro do gênero, né. É de um outro público, mas a gente tá falando de história de medo. Crepúsculo não dá medo, ponto. Então a gente volta a falar de história de medo. Enfim, falamos dos nossos favoritos e a gente vai falar sobre história de terror. História de terror, eu já escrevi uma, tô escrevendo outra e tem um livro na manga que eu quero escrever de terror. E aí eu gosto de chamar a atenção pra uma coisa quando você vai escrever terror, que foi uma coisa que algumas pessoas que leram A Velha Casa da Colina, que é o meu conto de terror até agora, não entenderam muito, não as culpo, mas eu penso assim, o contexto da história de terror, ela é tudo. E assim, a gente vai falar de que o contexto é tudo em vários livros, né? Contexto é tudo, ponto. Mas na história de terror tem um problema. O ponto de referência do leitor, ele define se aquela história vai ser assustadora ou não. Exatamente. Eu li um livro uma vez, eu adoro comprar, eu tenho um monte de livro de história de fantasma. E eu lembro que na minha lua de mel eu comprei um livro que era Irish Ghost Stories. Histórias de terror, histórias de fantasmas e terror irlandeses. E eu adoro a Irlanda, eu sou tarado pela cultura da Irlanda, por mim eu mudava pra Irlanda, seria fantástico. E aí, uma dessas histórias, que é a terceira ou quarta história do livro, era assim, era uma história sobre um cara que estava dirigindo por Dublin e estava tentando ele ia sair de Dublin e ir até Glasgow, ia sair de Dublin e ir até Belfast com um carro e tinha uma bomba no porta-mala. Uhum. E a história ia meio que contando um pouco era a perspectiva de alguns personagens que sabiam desse cara com essa bomba e também do cara com a bomba no carro, descrevendo os efeitos que isso podia rolar, o que podia acontecer se a bomba explodisse, em Belfast, se a bomba explodisse em Dublin, se a polícia descobrisse a bomba e os medos. E eu demorei alguns anos. Eu terminei a história e falei, o que essa história tá fazendo aqui? Uhum. Eu demorei uns anos pra falar, por que é uma história de terror, por que é uma história de fantasma? Eu não sei por que diabos, caiu a ficha. Falei, porra, porque a Irlanda tem todo aquele background de terrorismo. Sim, de explosão. Tem todo aquele problema do IRA, das bombas. Então, para um irlandês... E é um terrorismo específico, né? Porque não é um terrorismo metralhador, é um terrorismo bomba, é um terrorismo explosão. Vai matar uns 20 de uma vez e você não tem nada que você possa fazer. Não tem super-herói que resista, né? Não tem herói do mundo real que resista a bomba. Explodiu, você morreu, ponto. E demorou. E quando caiu a ficha, caralho, que fantástico. Era uma história irlandesa, feita para irlandeses, logo, aquilo era uma história de terror. Um cara com uma bomba que podia zerar uma cidade. Sim. Dentro do carro. E aí, aquilo mudou, me transformou absurdamente em termos de vou escrever uma história de terror. Porque quando você pensa que um cara com uma bomba pode ser uma história de terror, porque terrorismo vem de causar terror, a gente sempre pensa em fantasma, em espírito, em coisa, né, nojenta. Não, é o terror psicológico. Aterroriza o público. E é interessante, porque você coloca um elemento fantástico nessa história, sabe? Nessa história desse cara no carro com a bomba. Você coloca um leprechaun que tá falando no ouvido do cara, pronto, vira uma história fantástica. Mas aí a gente cai quase numa divisão aí que se usa, né? Eu não sei até onde ela é 100% acurada, vamos chamar assim, mas eu gosto dela, que assim, a grosso modo, a melhor maneira de você separar uma história de terror e uma história de terror e de suspense é que o suspense é natural e o terror é sobrenatural.
Ok. Né? Ok. Tem essa. Ok, concordo, mas aí nesse caso dessa história irlandesa, que tava numa coletânea de terror, porque pra eles faria sentido. Era um suspense, era um thriller. Sim. A história. Por isso que eu fiquei esse tempo todo. Mas na hora que eu me coloquei na posição de um irlandês, eu falei, ok, a história me daria medo pra caramba. Não, mas aí que tá, mas eu acho que. Eu continuo achando que é uma história de suspense, porque o suspense também tem que causar medo, né? Ok, Esse negócio da bomba que você falou, deixa eu só abrir um negocinho aqui rapidinho. Abra. Que toda vez que a gente fala sobre terror e suspense, eu li um livro uma vez, que é um livro que eu acho que todo mundo que se interessa por cinema / criação de história tem que ler. É um livro, eu tenho ele aqui em casa, vira e mexe eu tô indo lá pra consultar. É um livro onde o Truffaut entrevista o Hitchcock. Putz, que fantástico. Olha o nível do bate-papo, né? E assim, é um livro, são várias entrevistas que ele fez ao longo dos anos, e o Hitchcock, ele comenta a separação, e assim, quando a gente vai falar de suspense, né, se o Hitchcock vai falar alguma coisa, a gente vai parar e vai ouvir, né? Porque sim, você presta atenção porque sabe da sua parte. Ele tipo, entendia um pouquinho do riscado. Ele deu um exemplo de construção de cena, que eu achei, cara, uma das coisas mais brilhantes que eu já vi pra separar o susto do medo. E vamos fazer assim, vamos só especificar primeiro. O susto é o que aquela porcaria da Atividade Paranormal faz. Isso. Ele é o susto, é o bu. Isso. Você se assusta porque a trilha constrói, joga alguma coisa na frente da tela e você vai se assustar. Às vezes a coisa é tão banal que você sabe que você vai assustar até o momento que você vai se assustar. E você se assusta do mesmo jeito. Mas a construção é tão pré-fabricada, é tão linha de montagem que você sabe que você vai se assustar. Você sabe que é, aspas, cena de susto, né? E você tinha falado susto e... Medo. Medo é quando você se trava. É quando você fica olhando pro lado. Medo é assim. Medo é você estar em casa de noite, sozinho, colocar a trilha da profecia, deixar o filme rodando na TV e olhar para uma sombra. Todo mundo vai pensar, será que tem alguma coisa ali? Isso é medo. Então, e aí, como ele fala, é brilhante. Ele vira pro Truffaut e fala assim, por exemplo, susto. Ele falou, eu não gosto de assustar a plateia. Eu acho que assustar a plateia é fácil demais. Então o exemplo que ele usa é o seguinte. Imagine eu e você estamos aqui conversando. Ele fala pro Truffaut. E tem uma bomba embaixo da mesa. Só que ninguém sabe disso. Nem eu, nem você, nem o espectador e tal. De repente, a mesa explode, eu e você morremos. E o espectador, ele tomou um susto. Porque ele não tá esperando a explosão. Ele não sabe que tem aquela bomba. Ele não tá esperando a explosão. Ele tomou um susto que durou 5 segundos. Ele assustou com a explosão. Agora... para criar medo, ele falou, a coisa é um pouco mais inteligente, ele falou. Porque aí o que eu faria? Eu posso mostrar que eu e você estamos conversando nessa mesa, do jeito que a gente está aqui agora. Eu faço a câmera, olha que brilhante, cara. Eu faço a câmera abaixar um pouco, o tempo suficiente para o espectador ver que tem uma bomba embaixo da mesa e não tem um contador dizendo o tempo, e subo. E continuo mostrando a conversa, eu não mostro mais a bomba. Ele fala assim, se eu mostrar a nossa conversa durante 8 minutos e for a conversa mais chata do mundo, o espectador vai estar quase infartando na cadeira, porque ele sabe que vai explodir, ele não sabe quando. Então vai chegar um determinado momento que ele quer entrar na tela e tirar a gente da mesa. Então assim, para você criar medo, você tem que dar, é uma coisa quase cirúrgica. Você tem que dar o essencial, assim, é um número limitado de informações pro cara, que é o suficiente para ele ter medo, só isso. Né? Porque se você começa a ir além, você corre o risco de estragar a ideia. Né? Por exemplo, nesse exemplo do Hitchcock, se ele, ao invés de mostrar a bomba, ele mostra a bomba com o contador 28, 27, 26 e sobe a câmera... cara, você meio que estragou o medo, né? O cara fala, 25 segundos vai explodir. Agora, o que é aterrorizante é... porque não tem atenção, né? Você precisa construir atenção. Exatamente. O que é impressionante é a inteligência dele pra montar o medo, que é assim, ele sabe que tem uma bomba, evidentemente ele sabe que vai explodir, porque se não fosse explodir eu não tinha mostrado a bomba, só que ele não sabe quando. E ele começa a ficar desesperado porque a nossa conversa não acaba. Cara, putz, é muito foda. E isso que você tá falando, isso me lembra de um episódio de Twilight Zone, que é um episódio fantástico com o Burgess Meredith, que fazia o Pinguim na série clássica do Batman e também fazia o treinador do Stallone no Rocky. Chama The Obsolete Man, o Homem Obsoleto. O link tá aí no post pra vocês assistirem. São 25 minutos, é um episódio completo de Além da Imaginação. É uma das maiores obras de arte da tensão, da ficção científica e da crítica social que eu já vi. Ele é do antigo ou dos anos 80? É do antigo.
Do É antigo. preto e branco. Ele, só explicando rapidinho, eu não vou falar, vou ter que falar, mas enfim. Ele é um bibliotecário que vive numa sociedade distópica, e isso é distopia. Você vai ver uma distopia de verdade assistindo isso. Não essas coisas que passam por distopia hoje. É uma distopia autoritária, toda distopia é autoritária, ok? Que ele é um bibliotecário e ele é julgado obsoleto. Olha, você não presta mais, ninguém mais precisa de livro. Então, se não precisa mais de livro, não precisa mais de bibliotecário, então a gente vai matar você. Aí, o personagem do Birds Meredith, que é o Sr. Romney Wordsworth. Wordsworth, se você traduzir, é a palavra com valor. É a palavra que vale, né? É o valor da palavra. O valor da palavra, isso. O valor do Sr. Romney, o valor da palavra. Ele tem um debate brilhante. E você fala, ele vai morrer. Você sabe, o cenário que é construído, ele não tem escolha, ele vai morrer, ele é obsoleto. Ele já tá velhinho também, de qualquer forma ele vai morrer. E ele chega pro cara, tá bom, você vai me matar, tudo bem, então eu tenho uma condição. O cara, não tem isso, não, eu quero uma condição, você vai me matar? Ah, tá bom. Então eu quero escolher a hora que eu vou morrer, o lugar e o modo da minha morte. Só que só eu e o meu executor vão saber. E, ok, ele escolhe, e aí o cara, que é o inquisidor ali da vida, né? É o cara que tá julgando ele vai até o apartamento, porque ele escolhe, ele vai morrer às 3 da tarde no dia seguinte. Meio-dia, enfim, um horário lá, ele vai morrer. E aí o cara vai até lá numa linha bem Jogos Vorazes. O cara vai até lá com a câmera, tem um monte de câmera espalhada no apartamento pra mostrar a morte dele, porque a morte era televisada, né? É mostrada na TV, nessa distopia. E o inquisidor dele vai até lá conversar com ele e mostrar como a obsolescência dele é clara. Porque ele fala, eu vou provar pra você que eu não sou obsoleto e que o Estado tem medo. Ele, não, o Estado não tem medo. Eu falei, então eu quero que você esteja lá comigo. E aí ele vai, só que, cara, o Wordsworth faz uma coisa fantástica. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, ele vai morrer. E aí o cara entra pra falar com ele, só que ele vai e fecha a porta. Aí eles estão conversando e tal. Ele, não, senhor Wordsworth, faltam 5 minutos pra você morrer. Qual é o sentimento? O sentimento é descobrir que daqui 2 minutos você vai estar chorando. Como assim? Não, quem vai morrer é você. Bom, agora eu vou te dizer como eu vou morrer. Tem uma bomba aqui dentro. Essa bomba vai explodir em 5 minutos e a porta tá trancada. Cara, você imagina o que acontece nessa cena. É do caralho, porque você começa a torcer pro velhinho e vai levar o cara junto. E a bomba tá ali, você não vê a bomba, a menção da bomba existe, você já tem toda a construção do relógio, né, do cronômetro, tá rolando, você sabe o que vai acontecer. Então a construção é perfeita em cima, você não vê nada. É um negócio que tem 2 cenários. É um galpão onde acontece uma coisa e o quarto do cara. É isso, 25 minutos de uma conversa altamente intelectual, altamente tensa e que tem um final literalmente bombástico. É muito bom, sabe? E é uma história que dá medo pra caramba, porque se você se põe na posição da vítima, né, que é o cara que o velhinho tá sacaneando, o inquisidor, você vai ficar com medo. Então, justamente. É uma situação apavorante, Então, e assim, no momento que você tá trancado, porque, vamos pensar, né, o medo, ele é um negócio que, pra você criar medo no leitor, você tem que partir do princípio que, ok, a sua obra pode ser cerebral, ela pode ser o que for, mas assim, o medo é instintivo, né, aqui você tá lidando com uma emoção que vem de um instinto. Então é assim, se você chegar pra mim aqui, eu tô na sala de TV aqui da minha casa, né? Se você chegar pra mim e falar assim, olha, a porta tá trancada, a janela tem grade e tem uma bomba aqui dentro. Cara, eu não quero ver a bomba, eu quero sair da sala. Você quer mostrar o cara tentando abrir a grade, arrombar a porta, derrubar a parede, porque a bomba é um fato. Então, e aí você falou, você não vê a bomba, você não precisa ver a bomba. Né? Esse é um outro grande truque do terror também, né? Que também o Hitchcock fala um pouco mais sobre isso, mas isso já é um pouco mais difundido, que é o seguinte, especialmente no cinema, que é visual, né? O público, ele tem muito mais medo daquilo que ele não vê. Né? É muito mais fácil você mostrar do que você não mostrar. Né? A gente tem 2 exemplos clássicos de filmes que aterrorizam as pessoas sem mostrar, e curiosamente os 2 não são genialidades de criadores, foram necessidades de produção, porque o negócio não estava funcionando. Um é o Tubarão do Spielberg, que o Tubarão do Spielberg é o maior tubarão do mundo e não sei o quê. Então, ok, isso é na segunda metade do filme. Na primeira metade do filme ele é uma música. Não tem tubarão, é ele é uma música, você não vê o tubarão, se eu não me engano, a primeira cena que você vê o tubarão é na famosa cena do You're Gonna Need a Bigger Boat, que aí a gente já tem mais de hora de filme. Só que assim, eles estão ali no meio do oceano ali e tal, procurando o tubarão. Cara, de repente, a câmera afasta do navio, você vê o navio lá longe e só aqueles acordes, né? Você já sabe, o tubarão tá lá, eu não preciso ver.
Chegou o tubarão. Chegou o tubarão, e assim, eu não preciso ver, e isso me coloca no barco, porque eles não estão vendo, eu tô junto com eles no barco. E o outro exemplo é o Alien, do Ridley Scott, que não aparece nunca. Ele vai aparecer lá, vai começar a aparecer no terceiro ato. Não. Aparecer mesmo, fisicamente ele aparece no final, quando ele é chutado pra fora da nave. Não, quando ele pega. Ele aparece assim. Não, ele aparece de relance. Assim, de relance, close. Você não vê o Alien. Você só entende a estrutura. Ele se manifesta, você só entende a estrutura corporal do Alien inteira. Você vê que ele é um humanoide e tal. A hora que ele é. Isso aos 45 do segundo tempo. Antes disso, você só vê relance dele, você não vê o bicho. Né? Se a gente pegar um filme de hoje, né? Um filme qualquer, um genérico de hoje, você teria a cena do cara fugindo no corredor com o bicho atrás e tal, né? Assim, então, sei lá, porque tem que mostrar que a gente conseguiu fazer o bicho. Então, você não tem que mostrar, você tem que causar medo. E aí essa é uma coisa que entra o grande desafio de escrever esse gênero, que é o seguinte, é o gênero mais menosprezado tecnicamente, mas é o gênero que mais precisa de técnica. Porque é muito fácil você pegar e colocar, ele estava com medo, tá, e aí? E volta ao que a gente falou no programa passado, né? De tirar esses verbos que facilitam essas muletas. Sim. Só que para você construir sem falar, e ele não percebeu que havia alguma coisa nas sombras, você tá jogando na cara. Ele não viu o bicho passando atrás dele. Continua jogando na cara. Exatamente. Ele não percebeu que havia algo nas sombras. Bom, então eu percebi. Você acabou de falar? Você acabou de falar. Você acabou de falar. Eu que não tô lá percebi, pô. Então o cara é o quê? Débil mental? Pois é. E esse é o ponto. Esse é o gênero mais menosprezado, mas é o que precisa de mais técnica. E é difícil. Isso é uma coisa que eu ainda tô trabalhando bastante para chegar. Você vê, na Velha Casa da Colina, eu optei por uma terceira pessoa, né? A voz de Deus, distante, que sabe tudo o que está acontecendo, só que eu mantive alguns segredos pro personagem. Eu coloquei o personagem, eu criei duas realidades possíveis e o personagem tem que meio que escolher uma ou outra. Então esse foi o jeito que eu encontrei para fazer com que existisse uma certa surpresa no desfecho da história. Não é simples, cara, você chegar e tentar descrever algo que não está lá, ou algo que está lá, mas ninguém vê sem ser óbvio. E esse é o problema do terror. Se quando você estiver escrevendo uma história de terror, você for óbvio, obviedade não assusta. Simplicidade pode ser, mas a obviedade, não, se você jogar na cara, quebra toda a tensão que você está criando, quebra toda a revelação, quebra todo o arco que você precisa ter ali. Sabe? Então isso torna isso muito difícil, e a maioria dos caras que escreve terror acabam indo pro gore, né, que é o nojento, que é ficar colocando um monte de cena impactante pra pegar, mas isso é descrição, não é, isso não é construção de tensão. Então, eu acho o gore é uma ferramenta necessária, mas como a gente já falou em comédia, né, é aquela história, né? Da mesma forma que na comédia a piada tem que trabalhar para o texto e não o contrário, no terror o gore tem que trabalhar para a história e não é o contrário, porque assim, o que mais tem é livro com gore que você fala assim, porra, não aguento mais isso aqui, cara, não aguento mais gancho enfiando na pele e tal, a história não anda, né? Então assim, não vai pra frente. É uma tentação, eu acredito, você começar a colocar gore, sangue, tripa e miolos, mas pô, lembre-se que isso tem que funcionar para a história e não o contrário. Exatamente. Então é interessante pensar, aposto, quer ver, eu vou perguntar pro Rob, você leu aquele texto que eu te mandei? Da última semana? Falar, não, eu passei a semana inteira em reunião, cara, não. Tá vendo? Ele não. Então, é o texto de terror novo que eu tô escrevendo. Não dá nem pra comentar, não lê as coisas, você lê e-mail, não lê nem o que eu mando. Você já terminou? Você falou, devo finalizar hoje. Você finalizou? Eu finalizei, você não leu nem aquilo, por que eu vou mandar? Então, manda o finalizado então, né? Pelo amor de Deus. Já que eu não li, vamos resolver de vez. Manda finalizado. Era menor, eu falei, você vai terminar. Não, manda aí que eu leio. Mas enfim, eu queria discutir isso hoje. Mas eu achei interessante que assim, porque eu tô fazendo uma nova visita à cidade de Pedras Caem, que é onde a Velha Casa da Colina se situa. Passa. Então, eu percebi que a minha visão mudou totalmente. Porque eu mudei o personagem, mudei o momento histórico, né? Mudei a data. E outra história surgiu com outras demandas. E eu comecei a perceber que eu não tô construindo uma história de terror. Eu tô construindo um thriller que se passa numa cidade sobrenatural. Entendi. Então ficou interessante, porque eu não fui primeiro foi Casa Assombrada, o tema é monstro. Só que a história está sendo construída de uma maneira que eu não necessariamente preciso ficar jogando na cara. Olha, e o monstro matou assim, matou assado. Não, eu tô trabalhando com emoções, eu tô construindo essa coisa para você saber quem é o monstro, por que o monstro existe, como ele se manifesta.
é isso. A história inteira está sendo construída para isso, só que 80% dela é construção de personagem, é construção de relação entre o que o monstro está causando e o efeito nas cidades, e os personagens são relativamente normais. No final é que o elemento mais sobrenatural se revela. Mas eu comecei a perceber isso, tanto que eu fiquei umas 2 semanas sem escrever uma linha nesse conto, porque caramba, não tá dando medo. Aí eu falei, mas não é uma história de medo. Sim. Quer dizer, é uma história tensa, que tá construindo pra uma certa coisa, mas ela não é uma história de eu vou te matar, não é esse tipo de tensão, é outra coisa, não é pra dar o medo, não é a bomba que a gente tava falando. Sim, é outra coisa, é um negócio que vai te fazer querer descobrir, então é um thriller. Eu me peguei escrevendo um thriller que por acaso se passa numa cidade que é sobrenatural. E é meio louco, né? Porque você vê, eu comecei com o gênero e eu percebi que a história me levou para outro lado. Isso é bom e ruim. É bom porque, ok, é legal, tá evoluindo de uma maneira melhor, evolui de uma maneira melhor, mas é ruim porque se eu tivesse sido contratado para escrever uma história de medo, uma história de terror declarada, eu não poderia mandar essa história. Sim. Eu teria que reescrever, eu teria que escrever outra história e deixar essa para lá. Deixar essa guardada. Exatamente, porque ela deu uma guinada, ela foi para outro lado. E aí você tem que tomar essa decisão, tem que ser claro quando você for escrever essas coisas. Eu estou cumprindo o que eu fui contratado? Se eu estou cumprindo, beleza. Se não, faz outro. Guarda e termina esse depois. Mas eu achei muito engraçado, porque acho que é apenas a 2ª ou 3ª vez que eu escrevo algo que eu começo num gênero e quando eu percebo eu tô em outro. Entendi. Porque a história pediu outra coisa. Eu achei... Porque assim, a história começa com um sujeito que chega nessa cidade, chega em Pedras Caem procurando emprego e coisas estranhas começam a acontecer conforme ele vai arrumando esses empregos. E ele vai testemunhando várias coisas. E é estranho. Eu deixei o medão de lado porque eu queria testar mais, eu queria pensar nessa construção de tensão entre personagens e não com o sobrenatural em si. Enfim, eu achei curioso comentar essa experiência. Aliás, se tudo der certo, quando você ouvir esse podcast, esse conto já foi lançado na Amazon e o link tá embaixo. Agora, Rob, você sente que o Brasil, acho que tem uma produção até bacana de terror, até por causa do Zé do Caixão, né? O Mojica fez muita coisa. O Mutarelli já brincou bastante com isso também, daquele jeito dele, né? Uhum. Mas teve bastante coisa. Como é que você vê... Como é que você vê o terror, essas histórias de medo no Brasil? Você tem uma opinião sobre isso? Você tem uma visão? Por exemplo, André Bianco. André Bianco, pô, é um cara que eu acho que o livro dele é gostoso de ler e tal. Só que assim, o terror é um negócio que não é nosso, né? Por mais que o medo seja universal, o que a gente conhece como a mitologia do terror, que é vampiro, zumbi, lobisomem, isso não é nosso, né? Isso vem de fora, né? Isso é europeu e tal, toda essa mitologia. Zumbi, se bobear, nem é. O zumbi moderno, né? O Walking Dead, isso é americano, né? Mas então, assim, por exemplo, quando a gente fala de vampiro, eu tive que vencer um certo preconceito. Preconceito não, assim, não era um preconceito, era uma resistência, a ler o André Bianco. Porque, cara, pô, é uma história de vampiro, eu acho que ele conta super bem a história, é super legal, é divertidíssimo de ler, de acompanhar. Só que, cara, o meu cérebro, assim, tipo, eu olhava e falava assim, então, eu vou inventar aqui agora, né? Pô, cara, o vampiro chama, sei lá, Norberto. Cara, eu não consigo respeitar um vampiro chamado Norberto, cara. Né? Então, assim, que mora em Osasco. Então, exatamente. Que coisa. Né? Mas assim, eu acho que a literatura de terror no Brasil, eu acho que assim, ela tem um lado bom, por quê? Porque ela tá crescendo, e ela tem um lado ruim que eu acho que assim, as pessoas elas estão simplesmente, e eu não vou dar nomes aqui, mas de coisas que eu já folhei em livraria, que já conversei com gente, eu acho que elas estão simplesmente pegando uma história que já foi contada nos Estados Unidos ou na Europa e contando ela aqui. Eu sinto isso também, pelo pouco que eu vejo de longe. Então, exatamente, pelo pouco que eu vejo de longe, a impressão que dá é assim, cara, vamos pegar e botar os zumbis do Romero na Radial Leste? Cara, desculpa, se eu quiser ver os zumbis do Romero, eu vou ver um filme do Romero. Se eu quiser ver um filme na Radial Leste, eu vou ver um filme na Radial Leste, uma história na Radial Leste. Não necessariamente você misturar os dois só porque você conhece a Radial Leste vai ficar legal, né? Por que você não cria algo novo? Mas aí tem o problema, né, que porque o que está acontecendo, isso que você falou, é a apropriação, né? Estamos nos apropriando do elemento estrangeiro e aplicando aí. O que eu não vejo como grande problema, Rob, sinceramente. Acho que por mim, tranquilo, dá pra usar, dá pra fazer. Eu acho que dá, só que assim, eu acho que dá pra usar, né? Eu acho que, porra, a história pode sim, se você pegar os zumbis e botar na Radial Leste, porra, pode ficar legal. Eu sonho ainda em escrever uma
história de zumbi, eu vou escrever uma história de mortos. Na Radial Leste. Não, talvez. Mas assim, e provavelmente passada no Brasil, só que assim, só que eu tenho uns esboços e tal de cenas, de um roteiro, assim, eu não comecei a escrever essa história ainda de verdade, porque simplesmente eu tenho a sensação que, porra, tudo que eu quero contar sobre zumbi, tudo que pode ser contado sobre zumbi já foi contado. Eu preciso de algo novo. A hora que surgir algo novo, eu sento e começo a escrever. Né? Eu tenho o esqueletão do universo na minha cabeça, mas eu não tenho a história. Então esse universo está guardado aqui dentro de mim, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Se você pega... O meu grande problema não é a apropriação do zumbi, do lobisomem, do que for. É o problema de que a galera às vezes não pesquisa direito para saber, por exemplo, como a polícia e o exército brasileiro lidariam com essa situação. Exatamente. Exatamente isso. Ele simplesmente pega o negócio que ele viu no filme e põe aqui, só isso. Uma vez eu li, e foi a única vez que eu tentei ler, me pediram um parecer sobre um livro. Eu li um livro de zumbi que foi publicado, tem até continuação. É muito ruim, cara. É uma das piores bostas que eu já li da língua portuguesa. É muito ruim. O cara não sabe escrever, é um clichê, é um negócio assim, é um festival de chupinhação de filme americano. E os caras estão se comportando. Tem uma base, sei lá, no negócio da polícia. Os caras acharam um quartel e se mocosaram lá dentro e ficam indo lutar com zumbi. É igualzinho Walking Dead. Quer dizer, os brasileiros vão reagir exatamente como os americanos reagiram. Quer dizer, é a única opção que a gente tem? Fazer grupo, procurar uma prisão e se esconder lá dentro? Cara, não, aí é coisa diferente. O Brasil tem mais espaço, sei lá. Por exemplo, as construções são diferentes, as nossas ruas são diferentes. Eu moro aqui na Vila Mariana. Cara, você tem que lidar com o fato de que é o seguinte, né? Porque assim, eu tô na região central de uma cidade com 11 milhões de pessoas, né? A região metropolitana deve ter 16 milhões, né? Mas São Paulo mesmo tem 11. Vamos chutar 16 milhões. Região metropolitana. Eu estou na região central da região metropolitana de uma cidade que tem 16 milhões. Se tiver uma infestação de zumbi, né? Cara, dificilmente eu sobrevivo ao primeiro ou ao segundo surto, porque eu não tenho para onde ir, né? E isso não é explorado, porque assim, quando você pega um Walking Dead, cara, o Walking Dead você vê os caras que... Você vê, ele fica, pelo menos até onde eu li até a 140 lá fora, por aí, né? Ele não entra numa grande cidade, né? A história ele não leva... Quando ele entra em Atlanta, só dá zica. Ele entra da zica e ele sai, exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, nós vamos procurar uma prisão. Meu amigo, eu tô na Vila Mariana, eu não sei onde tem uma prisão aqui. Né? Você tem que partir do princípio isso. Né? O meu vizinho aqui não sabe onde tem uma prisão. Né? O brasileiro... Então você tem que escrever uma história não com o zumbi americano no Brasil. Você tem que escrever uma história que se passe no Brasil real. E que, olha só que coincidência, tem zumbi também. Sei lá, vai que... E é o que você falou, você tá num bairro. Se você não virar zumbi, né? Porque a gente sempre esquece dessa possibilidade que a gente vira zumbi, e aí não tem história. Mas o seu herói, ele vive num lugar que não tem escapatória, ele vai ter um monte. A única opção que eu vejo é ele ficar preso dentro de casa. Então, é exatamente isso. E aí você tem uma ideia, olha só, uma ideia. O cara tá dentro de casa com o que ele tem de comida dentro de casa. E vamos fazer de conta que esse cara não vai no mercado faz umas 2 semanas. Você tem uma bomba, você tem a bomba, olha, tem a bomba. Você tem a bomba relógio que ele vai precisar sair pra pegar comida, que é o que eu acho muito legal no Dawn of the Dead, pelo menos na refilmagem, que tem a cena com o cara que tá na loja de armas. Sim. E ele fica sem comida e eles são obrigados a agir. Sim. Né? E aí já pegou a merda toda, aquele mar de zumbi, aquela coisa toda pra fazer. Mas, cara, não faz sentido. Você tem que fazer. Olha pra esse cara, ele tá no bairro, como você escaparia da sua casa, caso você não virasse zumbi? Tem um monte de zumbi, o que você faz? Seria a coisa mais honesta que você pode fazer com a história. E não ficar tentando inventar uma coisa que não existe, os sobreviventes com esse conhecimento absurdo de lugares, coisas, todo mundo é multitarefa. Só quem tem skill de sobrevivência sem mais consegue. Não, e o Walking Dead tem um cara bom, que é aquele gordinho mentiroso que enganou todo mundo e sobreviveu. Então, cara, é muito assim... O zumbi já foi tão feito que se você não buscar um novo... exatamente. Você vai ter uma história que é mais do mesmo. E assim, eu acho que a questão não é nem você buscar o novo, né? Porque assim, como você disse, ele foi tão feito, que é tão feito e bem feito, que é difícil você achar algo novo que consiga
acrescentar uma outra forma narrativa e tal. Só que assim, eu acho que assim, o problema, porra, você não precisa nem procurar algo novo, né? Mas seja honesto com o mundo onde se passa. Então, por exemplo, um negócio que eu fico indignado com as histórias de zumbi é assim: o cara tem 26 anos, arquiteto e adora vôlei. O personagem é esse. Cara, se você der uma 45 na mão desse cara, na página 80 ele tá dando tiro na cabeça de zumbi a 30 metros de distância. Então ele não sabe nem segurar uma porra de uma arma. Eu preciso ter a cena onde eu vou ter o meu personagem fodão, que é o sniper. Então para com isso. É uma dona de casa de 60 anos. Que rifle sniper? Ela não consegue nem levantar isso. Ele é pesado. Então, assim, a pessoa ela não tá contando a história. Ela não tá contando a história de zumbi. Ela tá pegando todas as cenas que ela viu e achou do caralho e tá jogando lá e fazendo uma mixórdia. Né? Aliás, mixórdia é uma palavra com copyright do amigo e querido Léo Lopes. Beijo, Léo. O Léo fala isso no podcast dele. Não, eu falei aqui porque As mixórdias quem usa muito é minha mulher, mixórdia. Mas concorda, cara? O cara pega e fala assim: vou pegar os zumbis do Romero e contar uma história do Romero em São Paulo. Então, as histórias do Romero não são no Brasil. Se elas fossem, elas seriam diferentes. Pois é. E aí a gente entra naquela coisa que é a seguinte. Novamente, história de zumbi não necessariamente precisa ser de medo. Elas podem ser só críticas. Elas pegam o Madrugada dos Mortos, é pauleira, é corrido. O próprio Walking Dead, você tem aquele ritmo mais cadenciado. Então, história de zumbi, como a gente já falou, o zumbi é o pano de fundo. Exatamente. O zumbi é catalista. Exatamente. Então, você pode ter uma história de amor que envolva zumbis na parada. Então, você pode fazer o que você quiser com os zumbis. Mas vamos voltar a falar de história de medo já já. Eu acredito muito, Rob, que a questão da história de medo, ela tem que ser uma história que você leva, que ela te impacta por muito mais tempo do que o tempo que você consumiu. Sim, sem dúvida. São aquelas coisas que... Eu dei aquele exemplo da profecia, mas é um exemplo real. Eu me cago de medo, porque um dia eu tava organizando uma festa de Halloween na escola, segundo colegial, então eu ia ficar tocando a trilha da profecia, que eu tinha em fita. Nossa, como você é velho, fita cassete? Fita cassete. Fita cassete não é do meu tempo, não. Quem me contava sobre fita cassete era meu avô, meu pai e tal. Pô, pessoal da sua geração aí, você, meu avô. Eu não. Você tinha que subir nos A-Track, né, Rob? Pra pegar as coisas na mesa. Esclarecendo, pessoal, eu sou o mais velho que o Barreto. Mas ele tenta. Enfim, e meus pais não estavam, não tinha ninguém em casa, eu tava assistindo filme, fazendo carving lá, desenhando abóbora, e coloquei a trilha, só a cozinha acesa. Cara, eu saí pra ir no banheiro, eu desisti de ir ao banheiro. Eu falei, não vou ao banheiro. Vai ter o cachorro do capeta lá dentro. Vai ter o Damien, vai estar me esperando, apontando o dedinho pra mim. Eu falei, não vai dar certo eu ir até o banheiro, que era no aposento seguinte de onde eu estava. Porque quando você cria, já tinha toda a imagem do filme, e quando eu penso em profecia, eu penso em Exorcista, eu penso em Poltergeist, eu penso em tudo isso junto, porque são histórias que me causaram medo, que me deixaram incomodado ao ponto de eu não gostar de assistir de novo. Exorcista eu assisto de novo, Profecia também. Poltergeist eu só vi uma vez na vida. Pode ser o filme mais horrível do mundo hoje, mas eu não vejo mais. Então, eu revi ano passado. Ele é ok. E Horror e Amityville, que eu sei que é ruim, mas eu não consigo, porque aquela cena da porra da casinha do Harry Potter cheia das moscas, com os negócios, aquilo me dá medo. Então, essa é a essência de uma boa história de medo, você carrega ela. E olha, você carrega ela com você. E aqui a gente volta para contexto, você tá falando desses filmes, eu adoro essa leva de filmes de terror do final dos anos 60, começo dos anos 70, e especificamente das superproduções, que é quando o terror parece que ele dá uma galgada ali na escala do pedigree do gênero cinematográficos, é nessa época. Antes disso, tudo que você tem que é respeitado, aspas, pela crítica, são os antigos monstros da Universal, tal, porque a Hammer, os filmes da Hammer era produção B, né? Era visto como coisa descartável e tal. Agora, a Hammer, aliás, um parênteses, Hammer é uma produtora inglesa. Isso. Muito filme B de terror, e a maioria desses filmes era estrelada pelo Peter Cushing, que fez o Tarkin de Star Wars, e também pelo David Prowse, que fez o Darth Vader. Não, então, muita coisa legal da... E você tá esquecendo o principalzão ali, né? O Christopher Lee. Todos os filmes do Drácula, os filmes do Christopher Lee como Drácula são da Hammer. A Hammer, ela meio que deu uma revolucionada no terror no cinema, porque ela não só conseguiu fazer os primeiros grandes filmes de terror a cores, como ela usava isso
justamente para agradar o fã de terror, né? Então, por exemplo, o sangue do filme da Hammer, ele não é vermelho que nem o sangue humano, ele é muito mais vermelho, ele é o sangue mais vermelho que você viu na vida, então é tudo Era chocante. exploitation, né? Exatamente, puta, é fudido, muito bom. E era assim, o Christopher Lee era o Drácula e o Peter Cushing era o Van Helsing. Sim, se caçaram durante uns 15 filmes, cara. Muito. E aí que a gente tava falando da história de zumbi, né? Que pô, você tem que criar o novo, né? Não, então... a gente parou de falar de zumbi. Não. A questão do criar o novo, né? Sim. Que você pega, por exemplo, o Bebê de Rosemary. O que o Bebê de Rosemary faz? O Bebê de Rosemary, ele é do Polanski, se eu não me engano, ele é 68, não lembro se é 67 ou 68, é por aí. E é um filme simples, né? É uma história simples. É uma história simples, é uma história extremamente eficiente e é uma história brilhante, porque até faltando 5 minutos para acabar o filme, você não sabe se é a primeira vez que você está assistindo. Eu não li o livro, mas o filme, eu acredito que o livro seja a mesma coisa. 5 minutos antes de acabar o filme, você ainda não sabe se aquele negócio é satanismo ou se ela tá louca. Você não sabe, pode ser qualquer um dos dois. Ele só te entrega no final se é ou se não, o que é e o que não é. Agora, o que eu acho brilhante é que assim, ele pega uma das coisas mais clássicas do cinema de terror, que é demônio, é adoração ao demônio, é satanismo, e o que ele faz? Ele leva pra grande cidade dos anos 60. Né? Porque se você pega nos anos 60, quais são... O que aterroriza as pessoas nos anos 60? É Vietnã, isso Estados Unidos. Vietnã, criminalidade, polícia corrupta, né? Você está começando a desembocar 67, você está começando a ter todo aquele final dos anos 60 que vai virar aqueles anos 70 caóticos, né? Tudo está errado naquela sociedade. Então, assim, o medo que o consumidor de histórias tem é um medo muito mais real. Ele tem medo de sair de casa e levar um tiro. Aí o cara vira e fala assim, cara, e se a gente botar um negócio sobre satanismo nesse cenário? E aí a coisa fica muito mais assustadora. A primeira vez que eu vi, eu achei brilhante isso, cara. Não só o fato dele não te entregar até o final, como o fato é a primeira história de demônio que eu tô vendo que podia estar acontecendo aqui no apartamento do lado do meu. Exatamente. Então não tá acontecendo... Ele traz pra realidade. Não tá acontecendo num porão de um castelo na Ucrânia. Não, podia estar acontecendo aqui do lado, cara. Podia estar acontecendo aqui, entre minha casa e o mercadinho. Né? Eu posso estar passando... A partir de agora, qualquer casa que eu passar pode estar tendo um negócio desses. Então, assim, é a história do... pega o que já tem e cria o novo em cima do que já tem. E o novo, nesse caso, para esclarecer, não é... As temáticas já estão aí. O novo é a forma como você entrega. É a forma quando você vai contar. Isso eu acho que é muito importante a gente falar aqui, cara. Uma vez eu falei, uns 2 anos atrás, eu dei uma palestra, participei de um bate-papo, não foi uma palestra, participei de um bate-papo sobre geração de conteúdo e tal, né? Então toda vez que a gente... É uma frase que eu usei lá que eu vou usar aqui. Toda vez que a gente fala em, vai criar um novo e tal, pessoal, ninguém aqui tá falando, vai reinventar a roda. Ninguém tá esperando que você mude a história da literatura, que você mude a história de um gênero, não. É o seguinte, a ideia genial, na minha concepção, isso eu podia falar em qualquer programa, calhou de eu falar hoje. A ideia genial, pra mim, não é aquele negócio mais fácil. A ideia genial é o seguinte, é aquilo que quando você vê a ideia genial, você vira e fala assim, por que eu não pensei isso antes? É tão simples. Exatamente. A ideia genial, ela é simples. Ela é um negócio que está na sua cara, 90% ela está na sua cara, só que não foi você que viu, foi outro cara. E ela é genial. Então, assim, não fique indo lá longe, pensando, não, mas o que eu vou fazer, não sei o quê. Cara, olha pra história que você quer contar, procura a ideia genial que tá na frente dela. Né? Não é? A última grande ideia genial que eu tive, não tenho muitas ainda, mas que eu vi foi... Detalhe é o ainda, né? Ainda. Eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Tá chegando. Não, é o que eu falo, cara. Eu sou honesto, sou sincero com o que eu escrevo, eu sou esforçado. Essa questão de... Tem gente que adora, acha que tudo que eu escrevo é foda. Eu não acho, mas tudo bem. Se gostar, gosta. Mas enfim, eu tava lendo O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, e tem uma coisa assim que... É nessas horas que você fala, por isso que o Neil Gaiman é o Neil Gaiman. Ele simplesmente pega uma coisa, uma lembrança da infância dele, e transforma uma porra de um laguinho numa casa no interior da Inglaterra. Ele transforma esse laguinho num oceano que carrega memórias, que carrega magia, que leva para um mundo ancestral que afundou. E que ao redor desse oceano tem uma trindade feminina poderosíssima, sábia e que
resolve os rumos do mundo. Cara, numa porra de um laguinho. Eu cresci em laguinho, eu cresci indo pro sítio de amigo da família que tinha laguinho. Nunca falei, vou colocar uma coisa legal. É que nem a galera reclama, mas o Shyamalan fez isso com a piscina na Dama na Água. Botou lá, a piscina era a ligação com aquele mundo daquelas fadas malucas que ele inventou, dentro da piscina. O grande lance é pegar algo que todo mundo acha que não vale nada, Nárnia, um guarda-roupa. Uma coisa que todo mundo acha que não vale lufas, e transforma isso numa ideia legal. Então, no caso do terror, é pegar uma coisa que a gente fala muito disso aqui, mas padaria. Imagina uma história de terror passada na padaria. Então, a gente está gravando esse podcast. Alguns dias atrás eu fui dar uma palestra para um evento de comunicação digital sobre criação de conteúdo e tal, né? E a hora que eu saí, era lá foi um lugar bacana, que tem um negócio do Projeto Criar, se eu não me engano, e aí então você tem a oficina de áudio do Spotify, o estúdio do YouTube, todos os espaços são meio que patrocinados. E é lá no Bom Retiro. Cara, a hora que eu saí do evento, eu fui tomar uma coca. Do outro lado, só que não tem cantina no lugar. Então eu atravessei a rua, ali perto da José Paulino, e fui tomar uma coca. Cara, eu sentei ali no balcão do boteco, um boteco assim, cara, deve ser o tamanho da minha sala, o boteco. Cara, eu precisei tirar, meio disfarçadamente ali, pro cara não vir brigar comigo, umas 4 ou 5 fotos do boteco. Porque eu olhava o boteco, ele era um boteco assim, ele não tinha nada de especial. Mas ele era tão... Sabe quando você olha? Tão boteco, assim, eu falei, cara, tem algo diferente aqui, eu não sei o que é. Que eu quero olhar com calma, que eu falei, eu preciso colocar esse boteco numa história minha. Esse boteco aqui, eu tirei todas as fotos que eu consegui, eu preciso colocar esse boteco numa história minha. E voltei pra casa pensando em algumas histórias, só tem umas coisas anotadas aí, então... Daqui pra frente vocês lerem uma história minha que apareceu um boteco bem encardido. Tenha certeza que esse boteco tá lá no Bom Retiro. E você queria chegar onde? Não, o que eu queria chegar é assim. A ideia genial que pode mudar... Cadê o terror, Rob? Não, a ideia genial que ela pode mudar a sua história, ela tá mais perto do que você imagina, né? Vai dar uma volta na rua. É na simplicidade. Tem uma coisa... Então, é simplicidade. Aí eu não tô nem falando mais de terror, né? Eu tô falando da ideia genial como um todo. É a simplicidade. Olha só que coisa. Como eu já falei algumas vezes pra vocês, mas eu traduzia pouco Lugar Nenhum do New Game. Eu já conhecia a história, já tinha lido em português, já tinha lido em inglês. E já tinha ouvido o audiobook, que aliás, quem gosta de audiobook, recomendo o Audible da Amazon. É muito bom, tem que saber inglês, claro. Mas tem muito audiobook legal, não é tão caro, tem dramatizações fantásticas lá, eu tenho consumido sempre que eu posso, tem as coisas legais. Enfim, tem uma cena, a cena que mais chamou a atenção no Lugar Nenhum inteiro pra mim, é uma cena que não tem nada a ver com a Londres de Baixo, é uma cena que não tem nada a ver com o aspecto sobrenatural da coisa, mas é uma cena que tem tudo a ver com o medo do Richard, com o verdadeiro medo dele, que é ficar sozinho. Sim. Que é não ser aceito. E não sei se você lembra disso, Rob, mas é uma cena depois que ele vai lá, ele vai lá para aprovação dos monges negros lá do Blackfriars, e ele tá meio alto, né? Deram um chazinho lá de um chazinho suspeito pra ele, né? Um chazinho suspeito, e aí ele tá vendo várias versões dele, e uma dessas versões tá transvestida de Gary, que é o amigo dele. E ele fala, não, aí o Gary fala pra ele, não, você não tem amigos. Não, eu tenho você. Ele, Richard, ninguém gosta de você. Cara, eu chorei, porque eu já tava num ponto assim, de tanto envolvimento com o personagem, ele fala, não, ninguém gosta de você. E pum! Aquela porrada na boca, Aquela né? porrada, e aí você vê que é ele falando pra ele mesmo, mas é uma coisa que ele meio que sabe, porque do jeito que ele era, porque Lugar Nenhum é tudo sobre transformação, né? Sim. A porrada inteira é uma mega transformação, é uma gestação em algo novo que vai ser o Richard do final. Mas, desculpa se alguém acha que é spoiler, bom, o livro já tem mais de 20 anos, então eu sinto muito. Essa cena foi a que mais marcou, porque ela é uma cena ordinária, simples, é o cara falando com, aspas, amigo dele, e caindo a ficha de que, não, ninguém gosta desse cara. Eu não gosto desse eu. Por que alguém gostaria? E assim, dá uma porrada e fala, é simples, não tem nada a ver com nada, são dois caras conversando. E é poderoso pra caramba. Por quê? É um desfecho de tudo aquilo que foi construído. Mas em cima de um medo do cara que, olha só, não é uma história que dá medo, mas era algo que apavorava ele. Sim. É um medo que fez com que ele tivesse uma série de ações imbecis ao longo do livro. Por quê? O personagem sente
esse tipo de medo. Então você vê, o medo, além de estar na história descarada de medo, e o Eric no momento está com medo de, sei lá, passar fome pela eternidade. Provavelmente. Talvez isso. Ele tá. Não, eu sei, amor, não tem problema, só tô brincando. Ele tá com medo de ficar com a fralda suja pelo resto da eternidade. Então foi. Então foi isso. E aí você vê o medo, os elementos que causam medo, que causam aquela. Sabe o que eu gosto de histórias que me marcam? São aquelas que me incomodam. Quando Sim, eu também. Que me incomoda. Porque ela me incomoda ao ponto de, eu ficar pensando nela, 2, eu ter medo daquela situação, 3, eu ter pavor de que aconteça comigo. Porque existe a diferença, né, entre a história... Quando a história, ela te dá medo, você tá lendo uma história de terror e você começa a sentir medo, né, você vira e fala assim, porra, que puta coisa bem escrita. Por quê? Porque você estava lendo uma história que devia te dar medo, você pelo menos imaginou isso, era uma história de terror, e ela cumpriu esse papel. E você fala assim, porra, que trecho bem escrito, fiquei com medo aqui quando eu li isso aqui. Agora, se você fica incomodado, você não tá mais pensando se ela é bem escrita ou não. Você tá incomodado, você tá com tanto medo que você não tá pensando mais como foi a construção. Você quer que aquela merda passe logo. Né? E você quer que dê certo pro personagem, porque naquele momento você é o Frodo. Você quer que o Gollum tenha salvação, porque você vai precisar de salvação. Não, exatamente, porque cara, se fudeu o Gollum, sou eu daqui 5 dias, né? Exatamente. E sou eu daqui uma semana. Que eu tenho essa relação com essa cena do lugar nenhum, porque, cara, isso é uma coisa que eu já tive muito. Eu falei, nossa, eu já pensei muito assim. Já tive muito esse cagaço. E eu me vi ali. Causa identificação com a cena. E isso é que acaba causando o medo, e não o susto. O susto, você assusta qualquer jacu que gosta de ver esses filmes de sustinho. O medo, você só pega aquela pessoa que consegue se relacionar com aquela história. Tem coisas que eu já assisti, que eu já li, que você mostra pra pessoa, o cara fala, quer ver? Eu acho que tem umas cenas assustadoras no Deuses Americanos. Assustadoras. E teve uma pessoa que falou pra mim, nada que o Neil Gaiman escreve faz sentido pra mim. Não sinto nada. E é a questão da diferença de estilo. Assim como eu conheço muita gente que acha que o King não tem graça, né? Então, o Stephen King, eu tenho uma única ressalva das obras dele, que é o seguinte, eu não sei por que ele faz isso, mas assim, tem muito final de livro dele que não me satisfaz, né? Então, eu acho, a sensação que eu tenho é uma suposição minha. Né? É que o Stephen King ele escreve tão rápido que quando ele chega no final de um livro ele já tá com a cabeça no outro. Então ele vem e fala, foda-se, vou terminar essa merda logo aqui, que nem eu tô aguentando mais, que eu quero escrever pro outro. E às vezes ele pega uma história que é magistral e ele pega o final e, cara, ele faz uma loucura que não é aquela loucura que pega e levanta a história. Não, pra mim às vezes afunda. Mas eu acho que sim. Se você... eu quero escrever história de terror... Então, assim, o Stephen King é um dos caras a ser consultado, né? Como ele constrói não só como ele constrói a cena, como também... Porque, assim, o terror, né? Você vai escrever qualquer gênero, né? Você tem que tomar um cuidado na construção da sua história e na construção de cada cena. O terror, que é que a gente volta ao que o Barreto falou uns minutos atrás, né? Ele é muito técnico. Então, assim, você tem que tomar o mesmo cuidado na construção da história. Só que o cuidado na construção de cada cena tem que ser dobrado. Porque aqui você não está só fazendo a história fluir, você está fazendo a história fluir e em determinado momento você vai ter que fazer aquela pessoa sentir medo. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo. Quantos exemplos eu consigo falar numa frase sobre exemplos? Você tem um drama normal, um drama urbano. Então a velhinha vai sair da casa dela e vai atravessar a rua para ir até a padaria. Veja só, padaria, sempre a padaria. E então assim, a velhinha vai descer, vai pegar, ela vai sentir o sol na cara, ela vai pegar uma blusa, porque mesmo que seja o sol lá fora, ela vai ficar com frio. Ela vai descer, ela vai olhar para os lados, ela vai até a esquina, vai apertar o botãozinho, vai olhar para os lados e vai atravessar a rua e entrar na padaria. Precisa acontecer alguma coisa aí, você precisa dessa cena? Não sei. Se você for relevante, porque ela pegou o casaco, ou por alguma coisa que ela viu na rua, você vai pôr nessa história. Uma história num drama urbano. Se você vai fazer isso num filme numa história de terror, numa história de medo, essa caminhada da velhinha, ela tem que ser marcada por alguma coisa. Sim. Ela tem que ser marcada por uma sensação. O ponto de história de medo é que a história de medo, ela tem que ter... Esse medo tem que estar presente. A questão é o tubarão. Qualquer um que chega perto da água... Você está assistindo um tubarão, se o cara vai entrar na banheira, eu ficaria com medo. Porque a água virou sinônimo de tubarão. Então era a tagline do filme, né? Assista antes de nadar nesse verão. Pois é, porque o que acontece? Você cria você pega a imagem, você trabalha aquela imagem e aquela imagem se transforma no seu motivo.
instintivo, no seu gatilho. Então, na hora que você viu água, tubarão. Então, se a história é sobre um fantasma, a velhinha vai sair do quarto até a porta e vai passar um vulto em algum lugar. Ou vai ter alguma coisa, vai ter um rosto a mais num quadro quando a velhinha passou por ele. Alguma coisa tem que estar transformado nesse caminhar. Por quê? Ali você vai construindo esse ambiente. Porque muita coisa da história de medo também é construção de ambiente. Né? O ambiente é muito importante, porque normalmente o ambiente reage. Olha, eu vou dar uma dica também. Eu acho que pra você... Por exemplo, vamos pegar essa velhinha indo até a padaria, né? Eu concordo totalmente com o que você falou, né? O medo, a sensação de perigo, seja ele sobrenatural ou não, né? A sensação de perigo iminente... Ela sabendo ou não. Né? Então, justamente. Aí que tá. Então você tem dois caminhos, né? Isso é um negócio que tem que ser prestado muita atenção quando você escreve terror, que é assim, ou você sabe tanto quanto essa velhinha, vocês dois sabem exatamente a mesma coisa, ou 2, você sabe mais que ela. Que é a história que a gente volta lá pro Hitchcock da bomba, né? Você sabe que a bomba tá embaixo da mesa, quem tá conversando não sabe. É isso que te dá medo, é isso que faz você sentir medo. Você tá sentindo medo por aquela pessoa. Agora, se o seu personagem numa história de terror ele sabe tudo, ele não vai ter medo de nada. É porque ele tá esperando. Então, paute-se pelo leitor. Ou o cara sabe tanto quanto o leitor, ou menos. Ele nunca pode saber, nesse caso é proibitivo. Ele não pode saber mais que o leitor. Porque aí não vai ter medo. E se o personagem não tem medo, o leitor não tem também. Exatamente. Quer ver? Vou dar um exemplo. A velhinha, ainda na velhinha. Eu falei do quadro e tal, mas imagina assim. Quando a dona Efigênia saiu... Quando o porteiro abriu o portão do prédio para a dona Efigênia, ela saiu para a calçada e olhou para os lados como... Não, como se alguma coisa... Isso é clichê. Quando o porteiro deixou a dona Efigênia sair, ela olhou para os dois lados, mas ela só estava se preocupando com carros ou com alguma bicicleta que pudesse atropelar por ela. Ela deveria ter olhado para cima. Então ela veria que 3 corvos a observavam. Exatamente. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa que tá rolando ali. É a mesma cidade, é a mesma velhinha, a mesma padaria, só que agora tem 3 corvos observando para ela. Ou então ela deveria ter prestado atenção no pôster do ponto de ônibus, porque uma sombra se moveu, ou porque um par de olhos estava de olho nela. Então, tá vendo? Aí, nesse seu exemplo, você já dá mais informação pro leitor do que pra velhinha. Exato, a velhinha não sabe, a velhinha tá indo comprar. A velhinha não sabe, ela tá indo até a padaria. Porque, veja bem, quando a gente fala da sensação de perigo, a sensação de temor, a sensação de tem algo por perto, o personagem não precisa ter isso. Quem precisa ter isso é o leitor, né? Então, assim, quando você escreve, você tem que pensar assim, talvez o meu personagem saiba que algo pode acontecer com ele. O meu leitor sabe que algo pode acontecer com aquele personagem. É assim que você constrói o medo. Eu vou dar um exemplo de filme. Não sei se vocês já viram, tem um filme chamado Chave Mestra. É um filme com a Kate Hudson, com a Kate Hudson, né? É o mesmo diretor do K-Pax. É um filme interessante. É um filme que envolve voodoo, envolve toda uma coisa de bruxaria do sul. E qual que é o grande... Não vou falar muito dele, mas qual que é a chave ali do Chave Mestra? É que para que a personagem cumpra o arco dela, primeiro ela precisa acreditar em todo o misticismo que ela não acredita. Então a história fica bombardeando ela com informações, com coisas e com detalhezinhos que vão mostrando que pode ser uma realidade, para que ela faça a transição de cética a semi-crente e até o ponto em que ela acredita no negócio de verdade. E aí na hora que ela acredita, aí muda tudo. Porque uma atravessada de rua, que ela faz isso no começo do filme, que é tranquila, começa a ficar problemática, porque agora ela sabe. Então se você faz a jornada do descrente a crente com o personagem, aí sim você muda o mundo ao redor dele. Né? Então essas coisas corriqueiras que a pessoa vai tomar um banho. Né? Tudo aqueles filmes daquela vibe de remake japonês lá, como que era? Água Negra, não é? Água Negra, Chamado, aquelas porra toda. Tudo aquilo, quando as mulheres, sempre são mulheres, né? Quando elas percebem que o espírito tá por ali, cara, tudo muda. Tudo muda, porque aí o fato de abrir a porta dentro de casa muda, porque ela sabe que o fantasma vai estar ali, e ela não sabe o que fazer com ele. É muito louco. Só que você tem que criar esse arco. E é aí que o medo acontece, porque aí o personagem sabe tanto quanto você, só que vocês vão descobrindo as coisas juntos, e aí chega um ponto que você tem que fechar. Né? Você vira e fecha. Bom, agora, ó, essa é a realidade. Se vira, personagem. Eu acho que nesse ponto o autor abandona o personagem. É meio que, solta, vai, agora vê o que você faz com isso daí, porque eu tô com medo dessa porra. Sim. Eu não encosto o dedo nessa mancha aí, não. Então, é interessante ver como essas jornadas, elas afetam o lugar onde o personagem mora, afeta os bombeiros que estão passando lá fora, afeta tudo.
tudo que acontece com eles. Então, é interessante estudar essa relação antes. Quanto o personagem sabe, quando ele vai descobrir e qual é a circunstância dessa descoberta. Vai ser uma revelação no final ou vai ser algo que transforme da segunda metade da história pra frente? Porque é sempre bom isso. Porque você vai ver o personagem mudar a perspectiva, tomar outras atitudes, mudar em relação a outros personagens. Quer um exemplo? Eu deixo o Rob falar. Tem um outro exemplo. Um filme que eu adoro chamado O Abrigo. Chama-se em inglês Take Shelter. Estrelado pelo Michael Shannon. É um dos filmes que mais me apavora nos últimos 10 anos. Ele tem um elemento ali sobrenatural, só que o meu pavor ali é porque eu sou pai, que nem o personagem principal, eu tenho muitas das preocupações que ele tem, eu tenho muitos dos dilemas que ele tem, e eu fico apavorado, morrendo de medo de seguir aquele caminho que ele seguiu. Só que o personagem, ele começa com um sonho, e tudo isso vai crescendo até o ponto de que esse sonho, ou essa possível realidade, começa a afetar tudo o que ele faz. E aí você vê uma virada, começa com uma família americana normal e termina de uma forma completamente absurda. Porque você vai construindo toda essa mudança e vai dando medo, porque você tem medo por o que ele pode fazer, pelo que ele está sentindo, e você tem medo de que o sonho dele se torne realidade. É muito louco. E o filme é um drama. É um drama que tem um pezinho, um dedinho no sobrenatural. Então, mas aí quando você tá falando de que, porra, você sentiu medo porque, ó, tem um monte de coisa que dá pra amarrar aqui com o negócio que a gente falou lá atrás. Você falou, eu senti medo porque eu sou pai, porque eu me identifiquei, né? E o lance do como o medo influencia em toda a construção do mundo lá fora e tal, não só no personagem, mas em tudo, né? Cara, aí a gente volta para aquilo que a gente falou lá atrás, né? Pô, se você vai escrever uma história de terror no Brasil, seja ela sobre zumbi, fantasma, qualquer outra criatura, né? Então, assim, faça sua história de terror no Brasil. Não faça sua história de terror no mundo que você viu no cinema e simplesmente trocar o nome das ruas por Brasil. Né? Porque assim, você vai ganhar muito mais medo se você fizer o cara o leitor se identificar com o seu personagem ou com aquele universo. Então, por exemplo, eu brinquei nesse podcast, brinquei com o negócio do André Bianco, que, porra, eu tive que vencer a resistência para, sei lá, o vampiro chama José Antônio. Porra, eu não consigo respeitar um vampiro, não consigo temer uma criatura dessa e tal. Só que assim, o André Bianco, ele tem um mérito que, assim, ele é o primeiro cara, assim, dessa nova geração, assim, e que chegou e tem um sucesso que eu acho que é merecido, que ele faz terror brasileiro, não me importa que a criatura é de fora, né? Você vê a coisa, você vê o Brasil ali, né? Você tá vendo um negócio que se passa no mundo real, no Brasil real, né? Então, assim, é muito mais fácil você se identificar com o personagem que tá com medo do que você pegar um cara que, porra, é aquilo que a gente falou, é um arquiteto de 23 anos que na história 80 é um super-herói. Por que ninguém faz uma história de terror de um cara trancado dentro do MASP? Exatamente. Sendo perseguido por um cara com uma faca. Pô, por que não? Exatamente. Porra, pega e coloca algo no Brasil, coloca algo no São Paulo com um brasileiro. Algo em São Paulo e com um cara, é o que você falou, né? Como o exército brasileiro reagiria a zumbi, como a polícia brasileira, como o governo, né? E como um brasileiro reagiria ao ser perseguido por um cara dentro do MASP. Eu já imagino um zumbi chega sambando assim. Deus me livre. O senhor deve estar totalmente embriagado gravando. Eu mato 2 vezes, porque tá sambando e porque é zumbi. Aliás, só uma brecha, já que você falou muito do André Bianco, eu vou pegar aqui nos meus arquivos, todos os arquivos do SOS Cast, eles estavam fora do ar, porque desde que eu mudei de site. Mas tem uma entrevista muito boa em 2 partes com o André Bianco. Eu vou subir essas entrevistas de novo e o link eu vou colocar aí no post. De repente eu até subo como gente que escreve especial, assim. Eu faço essa coisa porque é muito bacana entender o processo do André, falar com o André sobre parte da carreira também e como ele lida com esses fatos que a gente está comentando agora, que é essa brasilidade na história. Então eu acho que assim, se você... eu quero escrever terror, eu gosto de terror, quero escrever terror, então assim, vai ver os mestres contemporâneos do gênero, né? Vai ver o Stephen King, vai ver o Clive Barker, que é o cara que escreveu o Hellraiser, que não chama, apesar de ter saído uma edição pela Dark Side, agora ele não chama Hellraiser, eu não lembro o nome original, é Coração alguma coisa, é uma noveleta. Enfim,
o Clive Barker, vai ver como o cara escreve, como o cara constrói cena, mas eu acho assim, extremamente válido você dar uma olhada no André Bianco para ver como ele consegue transportar essa técnica dos outros caras pro nosso mundo aqui, pro nosso Brasil. Né? E vai assistir os filmes do Zé, né? Os filmes do Zé do Caixão sim. Porque fica um negócio orgânico, não fica aquele negócio artificial como se você tivesse dado. Você pegou o personagem do filme do Romero, o zumbi do filme do Romero, deu um Ctrl X, chegou no Brasil e deu um Ctrl V. Né? Não. Né? Você adaptou a coisa, então ele fica um terror mais natural, mais orgânico. Não fica aquele negócio que parece que tá meio descolado da realidade. E aquela coisa que falta, que eu acredito muito que seja uma das maiores chaves do gênero de terror, que é a seguinte: a maioria dessas histórias, elas são intimista, não é o termo, mas elas são próximas. Sim. Elas têm que ter uma proximidade muito grande entre o escritor e quem lê. Então por que você não faz de conta que você está contando essa história para alguém? Ou depois que você lê, leia isso para alguém. Vê se a pessoa vai responder do jeito que... Aquela história que o Rob fala do... Não, a piada boa tá no capítulo, tá no parágrafo 5, não no 3. Né? Mas vê como as pessoas reagem ao que você vai contar, porque a história de terror, essencialmente, ela é sobre envolvimento. Se você não envolver a pessoa, ela não vai reagir. E não tem como, ela não vai achar, não, isso aqui foi uma história inteligente. Não, história de terror, ela tem que causar emoções. Exatamente. É um dos gêneros mais emotivos de todos. Se não tiver emoção, que seja o asco, mas que exista uma emoção ali no seu leitor. Se essa emoção não existir, a sua história ela não é uma história de terror, ela é uma história de medo. E muito mesmo uma história de susto, porque mesmo o susto é uma reação. É uma relação emotiva. Você tá ali, você vai tomar um susto, você sabe, mas você grita do mesmo jeito porque a porra da véia pulou na frente da câmera, sabe? Então, é interessante não só ver os mestres, mas mudar a perspectiva. Faz de conta que você está contando para alguém. Tem uma relação diferente com o que você escreve. Você vai ver que as suas palavras vão mudar, as estruturas vão mudar. Porque você está contando essa história. Você não está escrevendo e tentando ser... Você não está sendo autor. Esse é o ponto. Na hora que você vai escrever história de terror, você é o contador de histórias. Você não é autor, você não é escritor. Que nem eu. Quando eu escrevo terror, eu não sou escritor premiado, roteiro. Não, eu estou contando uma história divertida. Que essas histórias me divertem. Eu quero que as pessoas fiquem, caralho! Eu estou ao redor da fogueira com meus amigos e eu quero deixar meus amigos impressionados. Exatamente. Só que aí aquela porcaria, né? Eu nunca fiz isso no Brasil. Isso pra mim sempre veio de filme americano. Até de história ao redor da fogueira, a gente pega de fora. E isso é mortal, cara. Eu queria muito ter vivido mais disso, mas né, quem cresce em cidade, a maioria, quem cresce no subúrbio, você faz as coisas ali mesmo. Você vai com os caras da fogueira da festa junina, é só quando tem fogueira. Ninguém conta história, os caras contando piada, né? O pai, amigo do pai, tio contando piada. Então, essa coisa do acampamento e tal, nunca fui escoteiro, então nunca fiz. E isso é um valor que eu tenho agregado daqui, dos filmes, dos livros que eu lia. Então, tenta ver o que faz sentido pra você. Se hoje em dia contar uma história no chat, por Skype, conta uma história de terror passada no Skype, que tá acontecendo enquanto você tá numa ligação com alguém. Por que não? Sabe, a tecnologia também tem que entrar. Novamente, o que importa é a emoção, né? Não é a história de terror tem que ser passada na era jacobina ou então na era vitoriana. Não, ela tem que ser passada onde melhor você consegue ambientar a história que você escolheu. Sim, não tem regra. É isso, Rob, sobre o assunto? Eu acho que sim, eu acho que deu pra dar uma boa brincada aqui de terror. Foi divertido. Enfim, leiam bastante. Se vocês tiverem materiais de terror, links, sugestões, responda aí pra gente, né, sobre o terror. Qual o autor que mais te causa medo? E por quê? Posta lá nos comentários que a gente eventualmente responde, tá? E o Gente que Escreve volta já já. Bem, então, né, acho que a gente está chegando aqui perto do final dessa edição especial. Então, para fechar com chave de sangue, né, vamos recomendar histórias e autores que nós dois achamos que vocês tenham que eventualmente ter contato com esses caras. Eu começo. Eu recomendo muito para você que gosta de cinema, eu recomendo muito dar uma conferida na carreira do Wes Craven. Não só no Pânico, não só nos filmes mais famosinhos, mas olha, por exemplo, uma série chamada Wishmaster. É semi-trash, mas é terrorzão descarado, muito interessante, que envolve demônios do mundo antigo, sabe? Babilônia sempre rende, né?
Parece que a Babilônia Sempre. era um lugar infestado por demônio, né? Sempre, Inclusive sempre. até o Hellboy do Del Toro. Opa, não falando do Del Toro, né? Ele acabou de lançar o Verdade. Coringa Escarlate. Eu lembrei umas 2, 3 vezes aqui. Você assistiu? Assisti. Eu gostei, achei. Tem uns trechos ali que são meio clichês, mas eu Sim. gostei e eu acho que o filme ele se ganha nos primeiros 2 minutos, que quando tem a seguinte frase, que, não estão falando sobre o filme, mas estão falando sobre o filme, que é assim, não é uma história de terror, não é uma história de fantasma, é uma história com fantasma. Exatamente. É o metafilme. Ele se declara. Exatamente. Indiretamente, que ele tá falando de outra coisa, mas ali ele te diz o que você vai ver. E isso ele cumpre muito bem. Por mais que tenha um ou outro clichê dentro do roteiro, coisa que, por ser Del Toro, me decepcionou. Dele eu nunca espero um clichê. Mas eu acho que o filme funciona muito bem. Tem uma puta de uma direção de arte. Maravilhosa. Eu tava lendo depois, ele falou que foi o melhor cenário que ele trabalhou na vida, o mais rico, e vindo do Del Toro isso não é pouco, mas gostei do filme, gostei bastante. Sabe que eu demorei pra decidir se tinha gostado ou não? Uma que eu achei curioso, porque o filme, ele não declarava o gênero, né? Assim, é um terror. O Del Toro mesmo chama de romance gótico, não de terror, não de drama, ele chama de romance gótico. E eu demorei pra ver esse romance gótico, porque eu achei que tem tantos gêneros ali dentro. Tem muita coisa lá dentro. Tem romance, tem terror, tem sobrenatural. Tem drama. Tem muito drama, tem gente louca, cara, tem de tudo, sabe? Tem história de ancestral, tem um monte de coisa, tem mistério, tudo junto, é muita coisa num filme só. Mas eu achei interessante, eu recomendo. E você vê, uma história moderna. O Del Toro é um dos mestres desse tipo de coisa. Por exemplo, tem o The Strand, que é aquela livro que virou série, The Strain. Eu não vi a série ainda, eu li a trilogia. Bem interessante também. O Del Toro sabe causar medo, ele sabe causar medo e dá uns sustinhos aqui. A trilogia é bem boa, a de livros é muito boa. Pois é, essas são as minhas primeiras 2 dicas, então. Wes Craven com Wishmaster e o Del Toro. O que você recomenda, Rob? Olha, eu recomendo 2 coisas. Primeiro, o terrorzão descarado é um negócio que se tornou uma das minhas grandes paixões de uns anos pra cá, que é American Horror Story. Maravilhoso. Essa série ela tá entrando agora na 5ª temporada. Então, pra quem não conhece, é o seguinte: cada temporada é uma história fechada, né? E cada temporada aborda um cenário clássico do filme de terror. Então, a primeira foi Casa Assombrada, o segundo foi Hospício, o terceiro foi Bruxas, o quarto foi um freak show, aqueles que tinham os circos de freaks, de aberrações. E agora a 5ª que estreou agora, e eu ainda não assisti. É um convento. Não, é um hotel. É um hotel, desculpa. É um hotel. Então, eu acho que assim, primeiro, além do lance dele prestar essa homenagem aos temas clássicos, ele presta muito homenagens a obras clássicas. Não se assuste, tá? Muita gente que se assusta, que assiste a primeira vez se assusta quando vai da primeira para a segunda temporada, porque são histórias diferentes, mas 80% do elenco permanece. É como se fosse uma trupe de teatro, eles fazem uma peça na primeira temporada, uma peça na segunda. E a Jessica Lange tá maravilhosa em todas. Tá maravilhosa em todas. A Cat Bates entra, se eu não me engano, na terceira. Está um absurdo, a Cat Bates. Na primeira temporada ela me ganhou, porque eu sempre gostei muito, muito de filme de terror, sempre gostei bastante. E ela começou a colocar referências a grandes filmes de terror. Eu lembro... exatamente, foi na trilha sonora. Eu lembro que em um momento toca um pedaço da trilha sonora do Drácula do Coppola, e em outro pedaço, é um do Hitchcock, se eu não me engano, é o tema de Amor do Corpo que Cai, que é uma trilha maravilhosa, que é do Bernard Herrmann. Então, assim, você começa a ver referência. Se você gosta de filme de terror, você vai achar referência atrás de referência. Agora, pensando em termos de roteiro, eu acho que você tem que prestar atenção como ele simplesmente atualiza muitos dos elementos clássicos de terror para o mundo de hoje. Cara, é interessante demais, funciona muito bem e eu acho que o pessoal vai gostar. E minha segunda dica é para um terror muito menos escancarado, que é o terror que, na minha opinião, é o mais difícil de fazer, que é o terror psicológico, que aí eu acho que você tem um puto exemplo aqui, que é o Polanski. O Polanski, quando ele se mete a fazer terror psicológico, cara, ele acerta muito em cheio. Então tem o próprio Bebê de Rosemary, que a gente já citou aqui. Na verdade, ele tem um negócio que é informalmente chamado de a trilogia do apartamento, que são filmes meio claustrofóbicos dele e tal. Então você tem o Repulsa ao Sexo, com a Catherine Deneuve. Você tem o Bebê de Rosemary e o Inquilino. 2 que eu destaco no Brasil.
Desculpa, que um deles não saiu no Brasil, é o Inquilino. E o Bebê de Rosemary, que a gente já falou, né? Então eu destaco aqui o Bebê de Rosemary, que é fácil de achar, e o Inquilino. O Inquilino é com ele, é com o Polanski. É a história de um cara que vai morar, dando bem por cima, ele vai morar num apartamento, ele aluga um apartamento, não lembra onde, acho que é Paris, que a mulher que morava no apartamento, a menina que morava no apartamento se matou, o apartamento tá vazio, ele vai morar lá. E aos poucos ele começa, não tem aquele clichê do tipo, ele começa a perceber a menina que se matou, não, ele começa a se transformar na menina. É um puta de um terror psicológico. E tem uma cena que é arrepiante, que ele abre, ele se olha no espelho, ele taca o vestido da menina. Cara, é enlouquecedor. E o Polanski também, ele trabalha em outro filme, que é o... Putz, eu não lembro o nome. Se eu não me engano, é Uma Simples Formalidade. É ele e o Depardieu, mas aqui ele é só ator. Se eu não me engano, o diretor desse filme é o Tornatore, que é o diretor do Cinema Paradiso. Ah, legal. Procurem esse filme, eu não posso falar muito sobre esse filme. Esse filme é basicamente assim, é um policial interrogando um suspeito. Cara, procurem esse filme é uma das coisas mais eletrizantes em termos de terror psicológico que eu já vi. O filme inteiro é o interrogatório. Eu não posso falar o final, que eu vou estragar a surpresa é 50% desse filme. Uma Simples Formalidade, vão atrás disso aí que vocês vão gostar. Em termos de construção de clima, a construção do clima desse filme é um negócio que é brilhante. Muito bem. E eu vou fazer mais uma recomendação rapidinha aqui. Eu assisti outro dia no Netflix um filme chamado Stonehurst Asylum, que no Brasil ficou Refúgio do Medo. Porque não, mas faz sentido, porque Stonehurst é medo e Asylum é refúgio. É refúgio. É assim. Né, exatamente. Em inglês, tá perfeita a tradução. Perfeito, fantástico. É um filme de terrorzão descarado, achei muito bom. Descobri sem querer, é inspirado numa história do Edgar Allan Poe, que tem esse nome, não é nem Stonehurst Asylum, tem outro nome que eu sempre esqueço. Mas enfim, tem Ben Kingsley, tem Michael Caine e tem a Kate Beckinsale trabalhando muito bem, um filme muito interessante. É aquele terrorzão cheio de surpresa aqui e ali, mas tá dentro do hospital, né, como a gente tá falando do American Horror Story. Tá dentro de um hospital e... Não, hospital não, hospício, não é? Hospício, desculpa. Tem um hospício. Eu sempre confundo. Sabia que aqui hospice é hospital de idoso? Não sabia. A palavra hospice é tipo não um asilo sabia. de auxílio de velhinho. E o hospício mesmo é o sanatório. Sanatório, tem razão. Tem razão. Enfim, tem essa história, eu acho bem legal. A Rotten Tomatoes dele é baixa, mas eu acho interessante por ser vem do Poe, que é sempre interessante. E por falar em Poe, eu recomendo o The Raven, que é um filme com o John Cusack fazendo o Poe. Eu não assisti, eu sei qual que é. Ele tem uns 2 anos esse filme, não tem? Tem. 2012, na real. Muito anos, interessante. Já que estamos falando disso e falando de Ben Kingsley, se você ainda não leu ou assistiu A Ilha do Medo, Shutter Island, por favor, vá atrás. Fantástico. Medo, tensão, thriller. E você vê como dá para trabalhar o assunto de história de medo, de história de terror, em vários níveis, em várias intensidades e em qualquer cenário. O terror é um gênero que você pode colocar ele em qualquer cenário que vai dar certo. Sim. Pode ser guerra, pode ser drama, pode ser qualquer coisa. Pode ser o cara comprando café e ele tá com medo do café estar envenenado. Se você souber escrever bem, você vai ficar 2 horas com esse cara na padaria olhando pro café, sabendo se ele vai tomar ou não. E ele sabe que se ele não tomar, ele tá com medo do cara da padaria bater nele porque ele encheu o saco para ganhar o café. E essas referências, claro, né, fica além do óbvio que a gente falou aqui de Stephen King, Clive Barker, o próprio Hitchcock nos seus grandes momentos ali de suspense, como construção. O Hitchcock é um cara que você começa a prestar atenção na maneira que ele constrói a cena individualmente. Cara, aquilo é um primor. Aquilo é um primor. O negócio parece talhado a dedo ali, sabe? É tudo milimetricamente feito para enganar e amedrontar o espectador. Então, assim, descontando os mestres, né, nessas nossas dicas, eu acho que se você se interessa por escrever histórias de terror, os mestres você tem que ir atrás, né? Independente das nossas dicas aqui, Stephen King, Hitchcock, Clive Barker, você tem que ir atrás dos mestres aqui. Você tem, não tem jeito. E é bom ler, porque são boas histórias, os caras entendem muito do que eles estão fazendo. Histórias muito bem contadas. E outras, são histórias que... É uma coisa que o James Patterson fala, se você não lê esses caras, você pode ter uma ideia fantástica. Eu não duvido que você vá ter ideias fantásticas. Só que o problema é que a sua ideia fantástica alguém já teve há 15 anos.
É. E aí você vai, escreve um livro inteiro, o editor chega, isso aqui é igual a, sei lá, é igual o Iluminado. Sim. E você não leu o Iluminado. Ou você não assistiu o Iluminado, ou você não sabe do que o Iluminado se trata. E ninguém tem a obrigação de saber tudo. Só que, se você vai escolher um gênero, é interessante que você saiba quais são as grandes histórias desse gênero para você não tropeçar, né? É legal você tentar fazer coisa nova baseada no que já foi feito. E não tá com tempo de ler os livros, não quer e tal, assiste os filmes, é mais rápido. A maioria dessas obras tem adaptação pro cinema. Um filme do Stephen King que para mim é o filme que eu mais gosto baseado em Stephen King é o primeiro Colheita Maldita. Aquilo me é... Cara, aquilo é perturbador de uma forma que, putz, eu não consigo nem descrever. Pra mim é o melhor filme como adaptação do Stephen King, é de longe que eu mais gostei. Eu fiz uma confusão, eu falei The Reaping. The Reaping é um filme recente meio recente com a Hilary Swank, que aliás é muito bom também. Ah, eu sei qual que é, que ela fez logo depois do Oscar, não foi? Que ela ganhou o Oscar? O Colheita Maldita é o Children of the Corn. Isso. Aliás, falando em coisa recente, eu queria recomendar um que acabou de... peraí. A gente não falou de filme de exorcismo, né? Que são os filmes que dão cagaço pra caramba também. Não falamos. Né? Não falamos. A gente chegou perto do Bebê de Rosemary. Então eu vou dar uma recomendação só, que eu acho que é um dos melhores filmes de exorcismo depois do Exorcista. Exatamente. É um dos melhores jogadores de futebol depois dele. Depois dele. É o Exorcismo de Emily Rose. É o que eu ia falar. Esse filme é demais. Esse filme é muito, muito bom. Muito, muito bom. Me dá desespero de assistir aquele filme, mas é bom, eu assisto. É com a irmã do Dexter, do seriado, né? Aquele seriado que tinha um assassino. É a irmã dele. Eu esqueci o nome dela. Não, é a Laura Linney. Não, a Laura Linney é advogada. A Emily Rose é a irmã do Dexter, né? Tem a Laura Linney e o Tom Wilkinson, que é o padre. Que é um dos melhores atores dessa galáxia. É um dos caras mais subestimados da galáxia, né? Porque ele só faz vilão ou coadjuvante. Ele é muito bom. Eu acho ele muito bom. Nossa, assista esse filme. O Exorcismo de Emily Rose. É o melhor, é melhor que The Conjuring. É um filme inteligente que te faz pensar, dá medo pra caramba. E esse filme de medo. Esse é de medo. Não dá sustinho, esse é de medo. E ele não apela nunca pra soluções fáceis. Nunca. Exato. É que nem eu ia falar daquele O Rito com o Anthony Hopkins e a Alice Braga, mas fica pequeno perto do Exorcismo. Exatamente. Eu concordo com você. Eu acho que é o melhor filme de exorcismo depois daquele ali de 73. Depois daquele ali de 73, que sempre vai ser o melhor filme de exorcismo. Ponto. Ali ele estabeleceu uma regra, né? É que nem você pegar os filmes do Romero, né? Você não vai ter um filme de zumbi melhor que o do Romero. Ele talvez até seja, mas as pessoas não vão ter coragem de falar. O cara escreveu a gramática da coisa, da mesma forma que o Exorcista, ele te dá todas as regras. Cara, você quer contar uma história de exorcismo, você vai ter que vir me consultar, né? Assim que funciona. Vai ter que falar comigo. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Exatamente. Então, nessa alta nota de Exorcista, chegamos ao fim do nosso Gente que Escreve especial de Halloween, de filmes e histórias de terror. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.